Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio São Luís, 1951, da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM, com roteiro e direção de Joaquim Aickel. A greve de 1951 em São Luís foi uma gigantesca revolta popular que surgiu como uma resposta ao coronelismo imposto ao Maranhão por Vitorino Freire. Boa sessão! São Luís do Maranhão, de há poucos dias, de suas numerosas igrejas, a ordem sossegada parecia espraiar-se para toda São Luís. O povo, sempre bem com Deus, mantinha-se melhor com os homens, acrescentando páginas claras na história tricentenária da cidade ainda hoje colonial no aspecto. Entretanto, São Luís do Maranhão parece que cansou de viver em paz. O Brasil estava vindo de uma fase ditatorial, né? Nós estávamos começando a praticar novamente a democracia, né? O país estava se reconstitucionalizando e a grande novidade nessa fase nova que o Brasil estava vivendo, sobretudo no Maranhão, era a presença de uma figura que passou algum tempo nessa fase ditatorial aqui no Maranhão, na época do interventor Martins de Almeida, que foi um camarada chamado Vitorino de Brito Freire, né, que veio para cá, para São Luís, nos anos 30, 1932, 33, para ser o secretário-geral da interventoria. Mas o Vitorino, né, quando o Paulo Ramos foi nomeado interventor, uma das exigências do Paulo Ramos, para o Getúlio, dele aceitar, era do Vitorino não ficar aqui. Mas quando veio a redemocratização, o Vitorino volta. E volta forte, porque o candidato a presidente da República, em 45, 46, foi uma pessoa que era amicíssima dele, que ele vivia exatamente na cozinha e na copa desse general, que era o general Eurico Dutra, né? E é esse cidadão que vai ser o candidato do PSD, partido do qual o Vitorino fazia parte, e se elege então presidente da República, e o Vitorino volta com toda a força, com todo o esplendor, na plenitude do seu prestígio no Palácio do Catete. E vem para o Maranhão, né, e se associa inicialmente, tenta fazer uma composição com duas figuras emblemáticas da política do Maranhão, que eram o Genésio Rego e Clodomir Cardoso. Se compõe, porque ele não tinha partido, o PSD, que era o partido do governo, estava na mão do Genésio e do Clodomir. Eles se compõem, mas logo depois rompem. E o Vitorino, né, fica sem partido, mas o Vitorino era tão sagaz e tinha tanta força que ele consegue, à última hora, uma legenda de aluguel, que era o Partido Proletário do Brasil. Você imagina, o Vitorino como a legenda do Partido Proletário do Brasil, que era uma legenda de esquerda, né? Então ele traz essa legenda para cá, né? Faz do Sebastião Acho da Silva o candidato, né, do que ele queria, e elege o Acho da Silva. Na sucessão do Sebastião Acho da Silva, o Vitorino, que já estava muito mais forte ainda, ele vai buscar de novo no interior do estado um homem para suceder o Acho da Silva. Quem é esse homem? Eugênio Barros, que tinha praticamente o mesmo perfil do Acho. E àquela altura dos acontecimentos, ele já tinha reconquistado o PSD.
né, que ele tinha perdido, né, ficou com o Genésio e com o Clodomir, mas ele reconquista o PSD, mas depois ele larga o PSD, ele não quer, ele funda um partido para ele, PST, Partido Social Trabalhista. É por esse partido que o Eugênio se candidata a governador, com o Renato Acha, filho do Sebastião Acha, do ex-governador, como vice. Vitorino, digamos assim, é um caso clássico desse tipo, porque a ascensão dele como chefe oligárquico no Maranhão foi relacionada a essa relação pessoal, né, com o presidente Eurico Gaspar Dutra, a presença dele, né, junto, né, à liderança nacional do principal partido da época, que era o PSD, e por conta desse conjunto de relações, ele vai ser sempre visto, né, no Maranhão como uma espécie de invasor. Um aventureiro que veio de Pernambuco para tomar conta do Maranhão, ou, mais precisamente, um cara que foi mandado pelo poder central localizado lá no Rio de Janeiro. Tanto que o apelido de Vitorino era, e ele próprio gostava de ressaltar isso, é que ele era um homem da copa e cozinha do Palácio do Catete, ou seja, ele era de dentro do Palácio do Governo. O senhor César Abud, que durante algum tempo respondeu pela chefia do Executivo Maranhense, e o general Edgar Dino Pinta, comandante da 10ª Região Militar, analisam os últimos acontecimentos. E o problema todo foi que durante a eleição, o candidato das oposições era um comerciante também, que era sócio de uma firma, Francisco Aguiar, o senhor Saturnino Belo, chamado de Sato Belo. E durante essa eleição, a apuração das eleições, Sato Belo morre. Com a morte de Sato Belo, todo mundo esperava que tivesse uma nova eleição. Todo mundo está desambientado com a regra da democracia, como ia ser ou não. Mas, para palavras políticas, tinha que ter nova eleição. Mas não foi essa decisão do TRE do Maranhão, Tribunal de Justiça, que na época comandava isso aí. A decisão foi que o sobrevivente, no caso o senhor Gélio Barro, seria diplomado governador do estado, né? Aí veio um movimento que já estava agitado, que a campanha foi dura, com um combate, né, de oposição contra o governo, né? Extrapolou, ele dizia que ele não fica, nós não aceitamos, ele não entra no palácio, né? E o governador eleito surpreendeu todo mundo, porque não esperou em Caxias ter decisão para ele vir. Ele disse que tinha que tomar posse até o dia tal e que ele vinha e ia tomar posse. E veio e deram posse para ele no Tribunal de Justiça. Isso o povo, sem poder ter acesso a palácio, nem o que hoje se chama Avenida Pedro II. Tinham colocado um bloqueio de tropa na altura da Igreja da Sé, e que a cidade para lá, se dizia na época, o governo não passa. E daqui até o palácio, o povo não entra. Para entender o significado da greve de 51, é preciso destacar bastante exatamente o papel, né, do candidato a governador pelas oposições coligadas, Saturnino Belo. Ou seja, ele vai, né, romper com Vitorino Freire, se candidata, né, pelo outro grupo, e no decorrer da campanha, ou seja, uma campanha extremamente tensa, com inúmeros casos de conflito, inclusive com mortos, que depois começa uma apuração extremamente demorada, extremamente longa, né? No meio dessa operação ele tem um ataque cardíaco e morre. E exatamente no momento em que a fraude estava campeando, a máquina da fraude estava funcionando. Essa situação da morte de Saturnino Belo gera uma comoção popular extraordinária. As fotos de época, elas são assim, extraordinárias, em primeiro lugar, pela quantidade de pessoas. A estimativa é mais ou menos de 20, 25 mil pessoas participando do enterro do Saturnino Belo, numa época em que a cidade, melhor dizer não, a ilha de São Luís toda tinha 120 mil habitantes, ou seja, 1/6 da população por baixo estava lá participando do enterro, né, do Saturnino Belo. Essa comoção popular
se prolonga depois, né, ao longo da greve, né? Ou seja, a greve é marcada exatamente pela grande mobilização, ou seja, com mobilizações cotidianas de 5, 10, 15 mil pessoas, né, participando das atividades, participando dos comícios durante, né, os mais de 18 dias de greve. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ao transitar pelas ruas, faz-se acompanhar de 2 soldados. O ministro da Justiça, senhor Negrão de Lima, transporta-se ao Maranhão para estudar in loco a natureza dos fatos. No 24º BC, inicia-se a primeira conferência, fim da qual o ministro e o general Edgardino concedem uma entrevista coletiva à imprensa relatando as conclusões iniciais. Há tanto repórter que se formou um comitê de imprensa, o que traduz a gravidade da situação. A única vez que se desenhou um conflito tete a tete de polícia com populares foi quando Eugênio Barros chegou de volta a São Luís e entrou no Palácio do Governo pela Avenida Beira-Mar, e ao tomar conhecimento disso, os líderes do movimento grevista insuflaram o povo para ir ocupar o palácio. Aí é que aparece a figura do bota para moer, não é? Essa figura folclórica que tem aqui em São Luís, que bota ele na frente porque diziam que ele era doido, né? E dão a bandeira do Maranhão para ele ir bem na frente comandando, né? De certa maneira a oposição também quis utilizá-lo. E uma vez ele foi encarregado de chegar, havia um local que se chamava a divisão, tinha um nomezinho da guerra que tinha havido. E então teve um trechinho que uma vez botaram o Manoel para ele entrar. Ele disse, não, daqui eu não passo. Aí que ele pega essa bandeira e vai, né? Quando ele chega ali no Hotel Central, né? Ali tem um chamado Paralelo 38, dali ninguém passava mais. Ali havia um cordão de isolamento, ficava da praça do Hotel Central à Igreja da Sé. Todo mundo entrincheirado de balas, os soldados da Polícia Militar. E lá no palácio eles foram recebidos com uma linha de 3 ou 4 metralhadores, uns fuzis lá, e foram contidos ali na esquina da Igreja da Sé. Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição vamos assistir ao episódio São Luís, Encantos e Magias da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, Mavan. O roteiro e a direção são de Fernando Baima e Joaquim Eichel. O documentário é uma homenagem à riqueza cultural, arquitetônica e natural de São Luís, capital do Maranhão e cidade patrimônio da humanidade. Boa sessão!
São Luís entrou para a história do Brasil como a única capital que não foi fundada pelos portugueses, mas, curiosamente, se transformou na capital mais lusitana do Brasil. Alavancada pela forte industrialização têxtil do fim do século XIX, a cidade contou com importantes melhorias, como o aumento da quantidade de ruas pavimentadas e de praças públicas. A São Luís republicana tentou se tornar industrial, investindo em fábricas e infraestrutura urbana. O Parque Fabril, instalado na cidade nessa época, fez do Maranhão o terceiro estado mais industrializado do país. Mas não resistiu à competição profissional, à constante evolução tecnológica e ao endividamento. Suas instalações físicas podem ser encontradas em estado de ruína ou transformadas em escolas ou centros de venda de artesanato. Nada restou das fábricas que fizeram com que alguns sonhassem que a cidade um dia pudesse ser conhecida como a Manchester brasileira. Além de sua bela paisagem arquitetônica, existe em São Luís outra paisagem que a define de forma exemplar: a paisagem cultural. Composta por elementos próprios, resultantes dos costumes trazidos por levas de imigrantes que por aqui chegaram, a cultura da cidade tem sua primeira raiz nos índios, encontrados pelos primeiros brancos que aqui aportaram. Tupinambás, originários do sudeste brasileiro, que migraram de lá até encontrar na ilha de Upaum-Açu, como eles a chamavam, um lar. Depois foi a vez do europeu, neste caso franceses, holandeses e portugueses. Francos e flamengos passaram apenas o tempo suficiente para uma citação histórica. Já os portugueses marcariam com sua língua, usos e costumes, religião e manifestações populares as características culturais da cidade e de sua gente. Há ainda uma terceira etnia determinante do tipo de gente, do tipo de cultura, que iria ser a cultura ludovicense e, consequentemente, a maranhense: os negros. As raças envolvidas nesse caldeirão étnico chamado Brasil contribuíram para que ele fosse o que é, o país mais miscigenado do mundo. Nesse sentido, soma-se ao índio nativo da terra, o branco aventureiro, que por vontade própria veio da Europa, e o negro, vindo escravizado da África. Provenientes de Angola, Moçambique, de toda a África portuguesa, trouxeram para essa mistura, bem como fizeram em todo o Brasil, o tempero que deu ao povo de São Luís a liga para fazê-lo forte, alegre e dançante. Em São Luís, essa mistura se mostra muito mais claramente em sua riquíssima cultura popular, que entrelaça as três culturas originais em uma, que a soma e multiplica, formando um caleidoscópio de luzes, de sons e sabores únicos. Ainda no quesito da composição genética do povo da cidade, um migrante tardio aportou por aqui, fugindo das perseguições dos otomanos e das dificuldades econômicas passadas em seu país no início do século XX: o libanês. Normalmente mascates, os libaneses, chamados carinhosamente de carcamanos, inseriram-se no panorama da cidade no quarto pé da cadeira que se assenta a história de nossa gente. Os valores miscigenados por brancos e europeus, negros, africanos, árabes e gentios da terra, resultando na beleza do artesanato, na rica culinária, nas manifestações folclóricas e na literatura e em suas artes, são a maior riqueza da cidade. Junte-se a isso uma intensa herança cultural, legado de uma geração de intelectuais em que se destacaram como humanistas, poetas, escritores, filólogos, teatrólogos, historiadores e jornalistas. Homens de letras e de pensamentos que contribuíram para o culto de uma sociedade instruída e que renderam a São Luís o codinome de Atenas brasileira. Personalidades como Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa, Joaquim Serra, Odorico Mendes, Arthur e Aloísio Azevedo, Gomes de Souza, Sousândrade,
Raimundo Correia, Coelho Neto e Humberto de Campos são apenas alguns dentre os nomes que fizeram São Luís ser reconhecida como cidade celeiro de grandes vultos da cultura brasileira. Em São Luís, caldeirão étnico e cultural, as crenças religiosas de seu povo encontraram expressão na música, na dança, na arte e nos rituais criados para agradar a deuses e aplacar os demônios do reino espiritual. As igrejas da cidade são notáveis por seus aspectos construtivos e por suas ornamentações. Suas edificações guardam passagens históricas do início da colonização. A Igreja do Desterro, o primeiro templo construído na província, ficou marcada pela invasão dos holandeses, que a profanaram, saquearam e a demoliram. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo serviu de abrigo aos portugueses durante a campanha contra os holandeses. Construída pelos jesuítas, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória foi erguida em homenagem à vitória dos portugueses contra os franceses. Na Igreja de São João Batista repousam os restos mortais de Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira. Na Igreja de Santo Antônio, o padre Antônio Vieira pregava os seus sermões. Ali, no convento dos padres franciscanos, foram realizadas as reuniões da Revolta de Bequimão, o primeiro movimento de emancipação do Brasil. O convento ficou também conhecido pelo processo movido pelos padres contra as formigas que saqueavam a despensa e ameaçavam a segurança da edificação. Não menos notável é o Convento das Mercês, antigo mosteiro da Ordem dos Mercedários, inaugurado pelo próprio padre Antônio Vieira quando de sua estada no Maranhão. A despeito dos cuidados dos jesuítas, capuchinhos, carmelitas, franciscanos e mercedários, a fé do negro escravo se difundiu por toda a ilha. Nos terreiros de Cura, Pagelança e Terecô, escravos e gentios se uniram em reverência aos seus deuses. Caboclos e encantados, originários das matas, somaram-se às entidades reais portuguesas, francesas, turcas e da longínqua Mãe África. Tornaram-se os donos do lugar, sincretizados e festejados muitas das vezes em conjunto com os santos católicos. São Luís é o único lugar em todo o Brasil onde se pode encontrar as casas de mina, que reúnem a tradição dos voduns da família real de Abomey e do antigo Daomé, atual Benin. Nestas casas, toques de tambores cultuam tanto os voduns e orixás africanos, quanto os caboclos, ungidos nos terreiros brasileiros. São festas e cerimônias que duram noites e dias inteiros, em alguns casos atreladas ao calendário cristão. Nelas, as entidades são organizadas em nações e famílias. Os voduns são as entidades da encantaria africana, as mais antigas e prestigiadas. Os gentios aqui são os encantados da nobreza europeia, geralmente cristãos associados a orixás e a santos católicos. Os caboclos são as entidades associadas aos mares, aos rios e às matas. Nos rituais de mina, não são raros os participantes que entram em transe com os índios, caboclos surrupiras, botos, fulupas ou outros encantados. O transe é um estado alterado, como a hipnose, quando os espíritos dos encantados se apossam dos médiuns e entram em contato direto com o mundo espiritual. Impregnadas pelos cultos de magia e estimuladas pelos rituais religiosos e pelo sincretismo, as pessoas juntavam-se, ao anoitecer,
para ouvir os contadores de causos, cujas lendas e histórias de assombração povoavam o imaginário popular. Uma delas profetiza o fim da ilha, onde está assentada a cidade. Segundo essa lenda, uma grande serpente habita os vários túneis que cortam o subsolo de São Luís. A origem destes túneis ainda desperta controvérsias entre os estudiosos e a população. Para alguns, não passam de tradicionais sistemas de escoamento de águas pluviais. Para outros, seriam rotas de fuga para padres ou vias subterrâneas de conexão entre igrejas. O imaginário popular os considera como a morada de uma grande serpente que um dia irá afundar a ilha. Alguns contam que a tal serpente se estende em sono profundo pelas entranhas da ilha. A sua cabeça estaria sob os pés de Nossa Senhora da Vitória, no altar da Igreja da Sé. O rabo nos confins do túnel, na fonte do Ribeirão. No dia em que a cabeça e o rabo se encontrarem, será o fim da ilha, que afundará no mar. E eu canto é porque posso. Ô, vivo! Oh, meu Deus, porque meu talento tá. Ô, vivo! Aê, tenho força na garganta, mano. Ô, vivo! Oh, meu Deus, que só não vi nada. Aê, vivo! Aê, viva, só me diz. Ô, vivo, só me diz. Ô, vivo! Ô, meu Deus, eu sou um aroeiro. Vivo! Ô, meu Deus, não perco o meu natural. Vivo! Ô, gente, eu sou com uma balança que pesa ouro. Oh, meu Deus, não posso pesar metade. Ó, vivo! Ô, viva São Benedito! Ó, vivo! Ô, meu Deus, ó, viva São Benedito! Ô, vivo! Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio Terezinha e as Plantas, da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, Mavan, e da Guarnicê Produções e tem direção de Beto Matucci. A partir desta obra, travamos contato com o pioneirismo da professora maranhense Terezinha Rego, na pesquisa e no tratamento médico fitoterápico. Boa sessão! Que representa a terra para mim, muitas coisas boas, porque a terra foi feita por Deus, né? Então ele deixou a terra para nós cultivar e ter o que se manter.
dias romanos nós usamos para os problemas de garganta. Em xarope, tintura, tudo a gente faz aqui. Capim-limão nós usamos com chá e suco verde. Pega ele com couve, capim-limão, hortelã, faz um suco verde. É bom para o intestino, para fazer boa digestão. A gente usar por causa de certas doenças intestinais. Hoje o povo está usando demais esses sucos verdes. Hortelã, capim-limão, manjericão. A gente não faz nada somente pelos ditos populares. A gente pega aquilo que as comunidades têm de conhecimento e a gente a transforma em científico. Esse que é o trabalho de nós fitoterapeutas, é transformar aquilo que ainda está bruto em ciência. A gente tem aqui 2 tipos de cidreira. Tem dessa miudinha que chamam uma tal de carmelitana e temos daquela cidreira graúda. Mas elas todas 2 são boas para chapa, pressão alta, tranquiliza a pessoa, ela é digestiva, ela é muito boa, calma quando a pessoa está e ajuda na pressão. É ótimo, a comunidade usa bastante, principalmente a terceira idade. Hoje nós temos 27 aidéticos que vêm pegar um vidrinho de 100 ml, totalmente de graça, não pagam nada. Eles levam um vidrinho e tomam e vem melhorando a qualidade de vida deles, porque ela ajuda um pouco nessa manutenção do sistema imunológico, ela melhora. Ela é energética, ela dá uma energia. Estamos de parabéns, agora nós vamos repetir a xanana, não compra a xanana agora, para não ficar velho. O senhor vai fazer um cepulim para melhorar essas dores na urina, né, que ele é E o senhor está se alimentando bem melhor, então não vamos fazer o xarope de milho, que é para abrir o apetite, né? Mas, urina bem. O senhor está sentindo dores abdominais, assim, não? Não, meu problema é só da urina. Só urina. Isso aqui o cepulim vai resolver também, porque ele urina muito pouco, porque ele não toma água. A gente manda ele tomar água, ele não toma água. Ah, não, tem que tomar. Olha, eu não tenho nada no rins, né? Mas eu faço controle, né? Por causa da minha idade, tem que controlar. O último exame que eu fiz, o meu médico urologista disse assim, não tem mais remédio, agora é só água. E vocês podem ver, ó, toda hora eu chamo a menina para botar um copinho, eu passo o dia todinho trabalhando, tomando água. Porque a água, ele disse, seu remédio agora é água. Então, seu José, nós vamos disciplinar essa tomada da água. Aquela fricção que eu lhe ensinei, é bom fazer quando tiver com dores. Nas pernas, nos braços, cansaço, porque essa cirurgia ela deixa aquele cansaço. Não usa isso por causa do cheiro? Bota eucalipto, folha de eucalipto dentro, que aí ele ameniza o cheiro. E 5 folhas de eucalipto, aí tu deixa de molho por 4 dias, viu? Deixar de molho por 4 dias e aí começa a friccionar. Até produzir um calorzinho, porque o álcool ele dá uma sensação de frio, aí tu friccionas o local até produzir calor. Então, o trabalho que a professora faz com todos nós, que nós fazemos esse trabalho, é justamente de combater essa automedicação fitoterápica de uma forma, né, errônea. Ou seja, eu tomo chá porque é gostoso, eu tomo esse chá de boldo porque ele é muito importante para isso e para aquilo. Enquanto sabemos que o chá de boldo, ele em excesso, necrosa o fígado, né? Ele apodrece o fígado. Então, o chá de boldo você tem que tomar somente naquele momento em que você não está se sentindo bem. E no caso das cólicas menstruais, que ele ajuda a dissolver os coágulos que ficam no colo uterino. Então, são situações que a gente precisa reavaliar, porque o povo, o dito popular diz o quê? Pode tomar chá de boldo, ferve várias plantas, aí coloca aquele chá bem forte dentro de uma garrafa PET daquela e fica tomando vários dias. Não, você vai estar tomando a toxicidade da planta e não a terapêutica dela. Na hora que descobrirem um medicamento para erradicar o câncer, erradicar a AIDS, todas essas doenças incuráveis, vai vir da planta.
tamanha a potencialidade que ela tem em princípios ativos. Agora, talvez eu nem esteja mais aqui quando isso acontecer, mas eu tenho tanta esperança que isso vai acontecer, porque nós temos conseguido melhoras consideráveis. Eu tenho uma fricção da minha planta, da minha tese, que é um cravo de defunto. Até o nome da planta ninguém quer nem trabalhar com ela. Ela tem um cheirinho enjoado. Eu descobri que ela tem um alcaloide nela que é excelente para as dores articulares. Eu sou a maior fã dela. Eu faço 5 litros por mês. Toda noite eu fricciono. A minha coluna fica todo tipo sentada ou em pé. Eu mantenho essa coluna só com essa fricção, fazendo de manhã e à noite, ao deitar. Não é um medicamento, não é um tratamento que você vai ter um resultado imediato. Tá? Demora um pouquinho esse resultado. Mas quando começa a surtir efeito, eles sempre acreditam que o tratamento alternativo com a fitoterapia ajudou realmente. E isso vem crescendo ao longo das opiniões e nas diversas classes sociais. Isso aí já era uma coisa que meus pais usavam, né? Quando eu me entendi, a gente não usava quase remédio de botica, como eles chamavam lá no interior. Só usava eram as plantas. E as plantas, muitas coisas, elas resolviam. Nós temos resultados maravilhosos de cura, mas o papel dela principal e mais importante é a prevenção das doenças. E é isso que a gente precisa no Brasil. Uma vez que a gente não tem uma saúde ainda à altura do que deveria ser, a gente deveria pegar e ir na fitoterapia em busca dessa melhoria, né, da qualidade de vida. Eu tenho uma pacientezinha que há 2 anos eu não faço mais nenhum tratamento de quimioterapia para ela, nenhum, porque ela já esgotou tudo que existe na medicina dentro daquilo de oncologia do câncer dela, que ela já luta contra o câncer desde 1996. E essa senhorinha, que há 2 anos está comigo, há 2 anos também está com a doutora Terezinha. E ela está bem. Então não tem como não acreditar que existe alguma coisa além, que não é só a quimioterapia, que o paciente tem que estar fazendo, porque alguns pacientes se sentem muito bem sem o tratamento tradicional. A tendência é essa, é você ir buscar uma medicação mais barata e isenta de efeitos colaterais. Porque os efeitos colaterais das plantas é o mínimo. Você sabendo a dosagem, o Ministério da Saúde está entrando lentamente nessa. Ele já está liberando várias plantas para que sejam utilizadas. Ela era uma pessoa fora de série. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Gostaria muito que ela pudesse transmitir mais e mais e mais o conhecimento dela, deixar mais e mais discípulos, porque ela é incansável. Amor, né, vitalidade, força. Ela é mãe, ela é avó, ela é dona de casa e ela, sendo tudo isso, ela conduz a profissão com muita força, com muita garra e com muito compromisso. Sou feliz de ter aprendido esses conhecimentos dela. Né? Sou feliz, eu com minhas filhas e aqui as minhas companheiras. É uma pessoa assim diferenciada, né? Ela viveu, doou a sua vida, não só para a família, mas doou a sua vida para o estudo. Ela tem um dom e esse dom ela soube usar. Ela é uma pessoa querida na nossa classe, não só na classe médica, mas também em toda a sociedade, por ser essa guerreira, por ser essa pessoa maravilhosa que se doou, né? Doou a sua vida para o bem-estar de outras pessoas. É uma pessoa fora de série. É uma pessoa que trabalha, que luta, que faz as coisas como devem ser feitas, o que é muito importante nos dias de hoje, né?
Porque o que as pessoas fazem para enfeite, tem aos montes. Mas para fazer trabalho não é tão